Meus queridos, hoje, dia 6 de agosto, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a solenidade da transfiguração do Senhor. É uma festa fixa, então hoje nós omitimos o 18º domingo do tempo comum para celebrar essa festa tão importante da transfiguração, um episódio histórico, um fato concreto. Às vezes tem teólogos que dizem ser este relato simplesmente um simbolismo textual. É falta de fé, né? Ora, se Deus criou todas as coisas, não pode Deus fazer seu Filho Jesus se transfigurar diante dos seus apóstolos, né? Muito bem, hoje nós ouvimos a primeira leitura, a profecia de Daniel. Daniel é um texto mais recente do Antigo Testamento, é um dos textos mais novos do Antigo Testamento, e por ser mais recente, as igrejas protestantes tiraram do compêndio da Bíblia deles, o texto de Daniel, mais ou menos no século II a.C. É a época em que está insurgindo o Império Grego, o helenismo, a cultura grega. Hoje nós vemos ainda vigorar a cultura americana como cultura que tem supremacia sobre o mundo, né? A cultura chinesa está surgindo nessa época de Daniel era a cultura grega, né? O helenismo é uma cultura pagã, trazia idolatrias, vários deuses, né? Promiscuidade, visões de mundo diferente daquelas visões que Deus tinha revelado por meio da Escritura aos seus antepassados, ao povo hebreu. Então essa cultura grega começou a entrar lá na Palestina, e o povo hebreu começou a se contaminar, abandonar os costumes dos seus pais, abandonar a Escritura e passar a cumprir na vida o que a cultura helênica sugeria. E aí o profeta surge para denunciar isso, né? Então hoje nós ouvimos o capítulo 7 de Daniel, o versículo 9 em diante. Mas para entender o significado desse texto, tem que ir lá na Bíblia. Tomara que a sua Bíblia não seja protestante e tenha esse livro, né? Você vai na Bíblia e leia antes desse texto, para poder entender. Antes desse texto, Daniel teve uma visão, e ele mostrava um mar, que é a figura do mundo. Desse mar brotava 4 feras, ou animais suntuosos, grandiosos. Esses animais se colocaram em cima, sobre o mar, significando que eles imperavam, reinavam. É o retrato dos 4 grandes impérios, impérios pagãos que dominavam o mundo. Primeiro o império da Babilônia, depois o império dos Medos, depois o império persa, e o último império, que é essa época de Daniel, que era o império Seleucida. Tinha um rei que se chamava Antíoco IV Seleucida, né? Epífanes, olha que nome bonito para pôr o nome do cachorrinho, né? Epífanes, né? É o nome do rei. E este rei era, na figura do texto, trazia um chifre. Este 4º animal, essa 4ª fera, é o retrato de Antíoco Epífanes, que era um rei Seleucida, né? O chifre simbolizava a sua tirania, a sua maldade, a sua prepotência sobre as nações que se colocavam na frente dele. E aí, então Daniel retrata os impérios pagãos, estavam sobre o mar, ou seja, estavam sobre todo mundo, né? Só que agora entra a leitura de hoje. Daniel continuou firme na visão mística. É o texto que nós ouvimos. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias tomou o lugar das feras. Quem é este ancião de muitos dias? Ele vai descrever. Sua veste era branca como a neve, ou seja, a representação
da pureza desse ancião. Seus cabelos da cabeça eram de cor de lã pura, brancos, que representa a eternidade, a experiência de vida, né? A eternidade. Então, ele era puro, ele era eterno. E ele, no seu trono, tinha chamas de fogo. O fogo destrói o que toca, o que ele toca, ele consome. Ou seja, esse ancião é poderosíssimo. É o retrato de Deus. Deus. O que quer dizer Daniel nessa visão? Aqueles 4 animais que na aparência do mar estavam acima do mar, estavam reinando, imperando. Sobre eles se colocou esse ancião de muitos dias. Nos últimos dias, ele descreve como últimos dias. Qual o significado? Deus é aquele que se coloca acima dos poderios do mundo, nos últimos dias. E aí ele vai falar o quê? Este ancião de muitos dias, que é a figura de Deus, ele era servido por milhares de milhares, milhões de milhões que o serviam em seu trono. É o retrato dos anjos, Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos, ou seja, os livros retratam a consciência, o conhecimento que Deus tem da vida de toda a criação, de todos os seres humanos. Foi instalado o tribunal, e quando o tribunal foi instalado, surgiu uma outra personagem, um tal filho do homem. Quem é esse filho do homem? Nós interpretamos como a figura de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver no Novo Testamento que Jesus, ele vai se intitular Filho do Homem. Tirou daqui da profecia de Daniel, Mas Daniel é um escritor do Antigo Testamento. Quando ele escreve, ele não está pensando em Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré não tinha nascido ainda, Mas quem escreve pelas mãos dele é o Espírito Santo, com certeza. Surge um tal Filho do Homem, e este ancião de muitos dias, que na interpretação cristã é a figura de Deus Pai, ele concede a esse tal Filho do Homem, como diz o texto que nós ouvimos, poder, realeza e glória, para que ele instaure o seu reino e destrua os 4 animais poderosos. O que toda essa história de Daniel vem nos dizer? Que vai chegar, como nos diz o texto de Daniel, os últimos dias. Nos evangelhos, os evangelistas trocam essa palavra por dia do juízo. Vai chegar um dia em que Deus vai se colocar acima daquilo que parece poderoso. E é bem verdade, minha gente. É só olhar o mundo de hoje. Parece que está tudo tranquilo. Parece que a maldade reina, a desordem reina, O afastamento de Deus impera, e parece que o bem está a morrer, a se diluir. Mas vai chegar esses últimos dias, e o que estava embaixo se sobreporá e se colocará acima de todos, e vai destruir essas 4 feras, e junto com elas todos aqueles que fizeram adesão a elas. É a figura do juízo final. Por isso que hoje, claro que foi coincidência, mas nós ouvimos nos últimos domingos as parábolas do reino, Está crescendo joio e trigo juntos, o mal e o bem. Parece que está tudo bem, Mas vai chegar o dia da colheita. Vai ser possível diferenciar o joio do trigo. O trigo será arrancado, jogado no celeiro, que é a figura do céu, e o joio será amarrado e queimado. Nós ouvimos faz 2 domingos. No último domingo foi a parábola dos peixes da rede. Fica na rede peixes bons e ruins, mas vai chegar o dia que o pescador vai puxar e vai tirar os peixes maus e queimar, e os bons vão para o cesto, que é a imagem do céu. Então é um texto que vem nos alertar. Por quê? Porque às vezes a gente desiste de ser cristão, As seduções do mundo, as coisas que estão parecendo normais por aí, parece que nos arrastam, todos nós. Normal, não sei o que, deixa a vida me levar, e não sei o que,
e a gente vai levando junto. E a palavra de hoje vem falar assim: é melhor que nós resistamos, é melhor que nós tenhamos consciência que vai surgir o dia em que esse tal Filho do Homem vem com poder e glória e vai destruir aquilo que se contrapõe a Ele. De que lado nós estamos? Essa é a grande verdade. E hoje nós celebramos a transfiguração. O mistério da transfiguração é muito bonito, por isso que a gente vai acompanhar um pouquinho o Evangelho na ordem. O Evangelho começa assim, né? Apesar que antes de começar o Evangelho, a gente tem que entender um pouquinho o que vem antes, né? Hoje nós lemos o capítulo 17 de Mateus. Se você for na sua Bíblia em casa, tem que ler o que vem antes, é o capítulo 16, né? Que Jesus, o que faz no capítulo 16? Lembra aquele episódio? Eles vão para Cesareia de Filipe, e lá Jesus quer saber o que estão dizendo dele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí o povo responde tudo errado, né? Aí Moisés, Elias, não sei o quê. E aí depois disso Pedro proclama a fé. E aí Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Jesus fala: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser humilhado, vai ser assassinado, mas no terceiro dia ressuscitará. Esse é o capítulo 16, o que vem antes desse texto de hoje, tá? Pedro não aceita o mistério da cruz. Pedro repreende Jesus, né? E Jesus o chama de Satanás, né? Vai para trás, Satanás. Quem não aceita a cruz é tal como o diabo, vai para trás. E aí está toda a multidão. Jesus, e aí vem depois esse capítulo da transfiguração. Jesus tira de toda a multidão 3 apóstolos. Ele pega 3 pela mão. Chega aqui um pouquinho vocês 3. É o evangelho de hoje, né? E ele vai mostrar a sua glória. O que é a transfiguração? Jesus ficou transfigurado, ele se transformou a sua corporeidade, tá? De maneira bem prática. Jesus mostrou como ele é na eternidade, no céu. Ele mostrou para esses 3 como vai ser depois da morte aqueles que se mantiverem fiéis a Deus. No fundo, Jesus mostrou o pedaço do céu para eles. Eles tiveram experiência da glória eterna, algo que nenhum outro ser humano teve. Nenhum outro ser humano. Eles tiveram um privilégio, esses 3, tá? O que quer dizer esses 3? São 3 apóstolos que são os mais íntimos de Jesus, né? Se nós também não formos íntimos de Cristo, nós não teremos a oportunidade de ver a glória. É esse o significado do texto. É preciso ser próximo de Deus, desde já. Desde já. Se a gente não ama a Deus agora, não vai amar na eternidade, né? E é uma grande pergunta para nós, né? Será que eu sou íntimo de Jesus? Ou eu vou levando minha vida por conta própria? Minha vida sacramental, minha vida de oração diária, né? Eu lembro de Deus e Cristo em todos os momentos da minha existência. Nos momentos difíceis eu me coloco subitamente em oração. Nos momentos de provações eu me uno a Deus, eu abençoo as pessoas, eu invoco o nome de Deus. Nas refeições eu agradeço pelo alimento, nos momentos bons eu agradeço a Deus. Eu tenho convivência e relação com Deus o tempo todo, porque quem ama quer conviver. Não existe uma coisa como essa, né? Ai, padre, eu amo tanto meu marido, ai, eu vejo ele uma vez por ano. Esse amor aí é para a sogra, né? Não para o marido, né? Ora, não existe amor sem o desejo de estar junto. Se você não deseja conviver, você não ama. Nós desejamos o convívio com Cristo em todos os momentos da nossa existência, porque senão nós não amamos a Deus. Não amamos, né? Jesus leva esses 3 a um lugar à parte. Esse lugar à parte representa a nossa fuga do barulho do mundo. Por isso que é necessário vir à igreja, né? Tem gente que é preguiçosa e fala: eu rezo em casa. Reza nada. É uma barulheira, é uma confusão. É difícil ter comunhão aqui na igreja com Deus.
Pensa que o padre não vê, às vezes tem gente caçando mosca na hora das leituras, perguntar o texto já não sabe. Imagina em casa, não é fácil ter comunhão com Deus. Por isso que Jesus institui a igreja, que é esse lugar à parte, para que é esse alto monte, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Logo mais nós vamos escalar este monte Tabor, que é o altar, e nós vamos nos aproximar sacramentalmente, ou aqueles que são impedidos espiritualmente, do maior milagre que há no mundo, que é a Santíssima Eucaristia. E nós teremos a oportunidade de nos unir ao transfigurado, que é Jesus Cristo. Olha, essa experiência, meus queridos, foi tão gloriosa, né? Quando Jesus vê, os apóstolos veem Jesus transfigurado, junto de Jesus está Moisés e Elias. Foi uma experiência tão boa, que é a experiência do céu. Jesus deu oportunidade para esses três sentirem o que é o céu, que eles não queriam mais ir embora. Pedro disse a Jesus: Senhor, vamos montar umas tendas e ficar por aqui. Eu acho que Jesus depois chegou: Pedro, foi só uma demonstraçãozinha, tá? Agora você vai voltar lá para sua casa, sua esposa, sua sogra, aquela que eu curei, né? E depois dessa vida, você vai voltar a experimentar isso, só que eternamente. É igual a gente vai comer, a gente ganha às vezes alguns brigadeirinhos, né? Vem uma caixinha com 3, né? A hora que você está no terceiro, você fala: ai, acabou, né? Foi essa experiência que Pedro teve, né? Eu queria mais, vai ter mais, mas não é agora, não é agora. E quando Moisés e Elias, a figura da profecia, a figura da lei aparece, também desce uma nuvem, que é a figura do Espírito Santo. Pedro, Tiago e João, eles começam a contemplar a Trindade, o Pai, que é a voz que soa da nuvem, a nuvem que é o Espírito, e o Filho eterno, que é Jesus transfigurado. Ver Deus, o Deus que mora na eternidade, é algo tão forte que eles não resistem, eles caem por terra, né? A visão deles não suportam, é um momento glorioso, eles se abaixam, né? Só que eles têm a oportunidade de provar essa experiência. E aí, a voz da nuvem, ela diz a seguinte frase: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. E o pai faz um pedido só para os três, me lembram? O que fala? Escutai-o. Só isso que o pai pede: escutem a Jesus. Parece uma coisa muito simples. Começa pela Escritura. Será que nós ouvimos a Deus nos textos bíblicos? Como nossa intimidade com a palavra de Deus? Nós ouvimos a Deus por meio da pregação da igreja? Ou quantas vezes nós nos dispersamos, né? Às vezes o padre está pregando aqui, tem gente entrando e saindo da cá, meu olho de trás aqui vê tudo, né? Às vezes tem gente preocupada com o que vem depois, a palavra cai em terra, em solo, e os pássaros levam embora, porque tem que ter uma disposição para ouvir a Deus. Escutai o meu filho amado, né? Esses dias, faz um tempinho já, né? Não sei se vocês, eu estou conectado nas redes sociais, vejo tudo, né? A Xuxa dizendo que a Bíblia é obsoleta. Alguém viu aqui esse negócio? Vocês estão atrasados, hein? Muito bem. Ora, você vai escutar a Xuxa ou vai escutar Jesus? Olha, eu sugiro que é melhor você escutar Jesus, né? Porque se ela for condenada para o inferno, você vai junto, né? E tantas outras bobagens que se dizem por aí, né? Sobre a verdade do Evangelho, sobre a doutrina da igreja. Escute a igreja, que é a portadora da voz de Cristo. É muito mais conveniente. Ai, padre, mas tem coisa que é tão difícil ouvir. Pois é, muito bem, eu também, bem-vindo. Mas é melhor ouvir a Deus, mesmo que seja difícil. É difícil viver o Evangelho? É difícil viver o Evangelho, mas é melhor ouvir a Deus e saber por parte de Deus o que é conveniente.
porque vai chegar o dia, os últimos dias, como disse o profeta Daniel, e aí não vai vir ninguém em nosso auxílio, nem Xuxa, nem Anitta, nem a companhia toda limitada. Serei eu e o Filho do Homem. E aí? Então uma palavra de alerta para nós, né? Por isso que Pedro, hoje nós ouvimos a segunda leitura, que é da carta de São Pedro, a segunda carta. Ele vai dar testemunho para a comunidade dele do que ele experimentou na transfiguração. Olha que bonita essa carta. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Pedro está falando para a comunidade: acreditem na palavra, porque eu que estou falando com vocês, eu vi aquilo, acreditem nisso. A voz falou: esse é meu filho bem amado, escutai-o. Acreditem, eu estou dando testemunho, eu vi. Olha, uma carta muito bonita, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, fácil para você decorar e ler na sua casa, né? Então, meus queridos, hoje aprendamos que nós precisamos ser íntimos de Deus, senão a gente não vê os sinais de Deus na existência, não vê, né? E no momento difícil da vida, é o momento que a gente mais devia se aproximar de Deus, e o diabo mais tenta para que nós nos distanciemos. Seja próximo de Deus, em tudo o que fizerdes, no trabalho, em casa, no lazer, invoque o nome de Deus, a proteção de Deus. A gente precisa voltar a ser católico, cristão. Os pais abençoar os filhos na fronte, né? Dizer: Deus o acompanhe, Deus o guarde. Os filhos pedir a bênção para os pais. Isso é cultivar uma intimidade com o sobrenatural, com Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar isso, e precisamos nos esforçar, porque não é simples no mundo totalmente secularizado que nós vivemos, mas depende de nós. Que Deus nos ajude, e que hoje nós experimentemos também espiritualmente o mesmo que esses apóstolos experimentaram, a intimidade perfeita com o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, amém. Num instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração, o que o Senhor nos falou, o que a palavra em nós denunciou,